Vamos chamar agora o Danilo Fernandes, que vai apresentar o nosso programa. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Danilo Fernandes. Como eu não conheço, vocês não me conhecem, vou me apresentar. Eu sou vice-presidente comercial de uma empresa de telecomunicações. Acabo de voltar para o Brasil depois de ficar 6 anos morando no México. Sou tricolor, sadio, eu sou muito fanático, amo esse clube, talvez tanto quanto a minha família. Para mim, o Fluminense é coisa séria. Agradeço muito o convite que o Horta me fez de fazer parte desse grupo. E eu disse para ele, mesmo que a gente não consiga ganhar eleições, a gente vai ter a primeira agora, e vamos ter outras no futuro, eu quero pelo menos poder contribuir junto com o grupo para melhorar o time, melhorar o clube, né? O Fluminense é um clube centenário, mais que centenário, é pioneiro no Brasil, é um clube que hoje em dia, infelizmente, é muito achincalhado e desrespeitado de maneira geral pelas outras torcidas, pela mídia, por um trabalho de longo prazo que fizeram. E entre erros e acertos, acho que a gente tem que tentar, pelo menos, contribuir dentro do processo para melhorar. A gente preparou um planejamento que a gente vai mostrar hoje. Não é a fórmula mágica, não é nada que a gente vai dizer, cara, resolvi todos os problemas, esqueçam qualquer dificuldade, o Fluminense vai ser uma maravilha. Pelo contrário, pelo menos para a gente ter um ponto de partida, ter uma ideia e poder contar com o apoio cada vez de mais gente dentro do clube que pense como a gente que queira melhorar o Fluminense e que não queira nada do Fluminense, que esteja lá para ajudar o clube que a gente ama, o time que a gente ama. Então a gente preparou um planejamento, mas antes de começar eu queria comentar, essa semana eu li 2 textos, um do rapaz, se eu não me engano, chama Gustavo Marins, e um outro rapaz, acho que é o Gustavo também, que é da Flupress, que é o Gustavo, acho que não sei, Albuquerque. E os dois falaram uma coisa muito séria, falaram, olha, esses mauricinhos que vêm com essas ideias de empresas, de corporações e acham que a Alice ia resolver o mundo, falta neles o boleiro, né? E precisa disso para o futebol. O futebol não é hoje ainda uma empresa, não é algo que você possa 100% usar os conceitos de empresa. E isso chamou a atenção porque a gente tinha feito um planejamento, que eu até comentei com o pessoal no sábado, que a gente estava ensaiando e discutindo o que a gente ia apresentar hoje. Eu falei, olha, a gente tem que ter muito cuidado, para mim, porque a gente fez uma coisa muito básica. E talvez hoje o que falta ao Fluminense é realmente voltar ao básico. Ou seja, eu não acredito que o pessoal da FluSócio, os membros que estão lá, eles não conheçam essas coisas que a gente vai mostrar. Eu acho que o que falta é disciplina e ação. Então, disciplina e ação faz com que qualquer plano seja verdadeiro, seja factível e seja executável. Agora, se o cara não quiser, não adianta você fazer um negócio bonitinho, organizado, e depois você bagunçar. E isso eu vejo tanto nas empresas, que é um bom exemplo que os 2 Gustavos deram, quanto nos clubes de futebol em geral. E o que falta, na minha opinião, é que as pessoas tenham disciplina para implementar as coisas básicas, que vocês vão ver aqui que não tem nada, a gente não está inventando a roda, não está criando nada que uma pessoa com um mínimo de discernimento não possa fazer. Então a gente vai apresentar para vocês, é aberto a discussão, aberto a críticas, esse é o início do trabalho, eu comentava isso também com o Otto, a gente tem 2 anos para a eleição, então na verdade a gente agora a gente tem que começar a disseminar essa ideia e atrair pessoas de bem, pessoas que queiram ajudar para ir melhorando esse trabalho. Essa é a ideia. Então, Bruno, essa é a nossa agenda. Então, a gente fez questão de preparar um planejamento que tem uma missão do grupo, valores, princípios, compromissos, código de ética, a organização que a gente quer implementar no clube, como vai ser a organização da nossa diretoria, as funções de cada vice-presidência que a gente colocou e algumas dicas de como a gente vai trabalhar como grupo durante a campanha eleitoral. A gente fez uma apresentação um pouco mais condensada, o plano tem 60 páginas, aqui a gente não vai apresentar tudo, vamos dar uma pincelada, mas aí eu conto com as perguntas de vocês para a gente expandir as ideias. Bom, nossa missão, por favor, Bruno. Nossa missão como grupo, adiante, é reconduzir o Fluminense ao seu lugar de destaque no cenário mundial, organizando o clube dentro de metas, orientações profissionais e éticas. Aqui eu começo com coisa que eu acho que é básico. Acho que você colocar isso daqui é um blá blá que qualquer pessoa pode colocar,
mas a dificuldade que eu vejo hoje em dia é principalmente quando a gente fala de orientação profissional e ética. A gente sabe que as tentações do mundo do futebol e do mundo de um clube que movimenta 100 milhões, 200 milhões por ano são grandes. O mundo do futebol é um mundo que você tem que saber se comportar e se movimentar. E se você não tiver essa orientação, você pode se complicar, né? Então, uma das coisas que a gente discutia, a gente acha que a gente tem que botar claramente os pontos que a gente vê positivos e negativos da atual administração. A gente não quer ser uma oposição raivosa, uma oposição que as pessoas digam, pô, esses caras só falam de problema, só botam o dedo na ferida. A gente quer ser uma oposição propositiva, mas a gente não pode jogar para baixo do tapete as coisas que a gente vê no dia a dia do clube. Não sei se você lembra, uma vez a gente estava nas Laranjeiras, você estava na fila atrás de mim, se eu não me confundo, falando com a menina, fica na mesinha vendo ingresso, eu estava atrás de você estava com a sua filha, uma lourinha, e a sua filha, que você queria ver o negócio de ingresso, e a menina, ela deu a resposta, ruim para mim, ruim para você. E aquilo eu falei assim, cara, eu trabalho em empresa, eu vejo isso todo dia, eu faço pesquisa de satisfação de clientes, opção de coisa. Você vê que ela fez ali, em 5 minutos, ela queimou o clube com 3 sócios que queriam gastar dinheiro. No meu caso, eu queria pagar para comprar meia entrada para os meus filhos, para ir ao jogo Fluminense e Cruzeiro. E ela disse que ela não podia vender para mim meia entrada porque eles entravam de graça. Eu falei, eu sei que eles entram de graça, mas eu estou voltando agora de morar fora e eu ainda estou meio desacostumado com o Maracanã. Então eu não sei se um jogo desse vai encher, se eu vou chegar lá eles vão ter ingresso, eu vou chegar em cima da hora. Então eu prefiro pagar do que eles têm direito pela lei a minha entrada, então eu quero pagar a minha entrada. Não, a regra é clara, aqui no clube não vende minha entrada. Eu falei, não, mas eu estava com eles do meu lado. Ela falou, como é que você prova que eles são menores? Eu falei, pô, só se eles forem anões. E, pô, garotinho de 8 anos de idade, e ela disse, não posso, moral da história, eu comprei, paguei uma inteira, ou seja, eu paguei, sei lá, R$30, nem lembro quanto foi, gastei R$100 comprando para eles e para o meu pai, que tinham direito à gratuidade, e ela não me deu a explicação, assim como você se aborreceu porque tinha o negócio do plano do sócio, e você... Eu falei, eu não aderi ao sócio futebol por questão de princípio, né? Exatamente. Você lembra disso? Eu não aderi por questão de princípios. Isso. Então eu quero esse objetivo de comprar como sócio, proprietário do clube, um ingresso. E ela falou, aqui eu só vendo para quem é sócio de futebol. Eu falei, então realmente... E você sócio do clube aí... Lembrando, eu até botei um curso sobre isso. Eu fiquei olhando aquela situação, porque é uma situação surreal. Ou seja, você é um cliente, como você está ali como sócio, você é um cliente do clube. O clube é um negócio, né? Aquilo é um negócio. Então, a gente tem uma missão clara de reconduzir o Fluminense ao cenário, senhor Ribondia, reconduzir o Fluminense ao cenário mundial, entra um pouco também nisso que a gente fala do achincalhamento do Fluminense. Outro dia eu conversava com uns amigos de São Paulo, eu falava, não era do marketing do Fluminense, eu falava com eles da história das Laranjeiras, que eles brincavam com o nome do bairro e tudo. Ah, por isso que é time disso, de aquilo, Laranjeiras, cara. Eu falei, cara, você devia conhecer a história do futebol brasileiro. As Laranjeiras do Fluminense começou a história do futebol brasileiro. O estádio foi construído sem dinheiro do governo, que é o que é comum hoje em dia, com dinheiro dos sócios de construir as Laranjeiras. Depois o Fluminense cedeu espaço para o crescimento urbano da cidade, que foi para a avenida, cedeu espaço para o palácio do governo. Então você devia ter vergonha de falar mal de um clube que sempre foi um clube que ajudou. Assim como a história do pó de arroz, que confunde que é porque o Fluminense era racista, quando é o contrário, foi o clube que teve a pessoa negra jogando e a pessoa teve que botar o pó de arroz para os outros não atacarem. Então tudo isso, o Fluminense perdeu essa... acho que a gente deixou um pouquinho isso para trás. O próprio Tricolor, ele começou a ter vergonha de defender isso, ter vergonha de dizer que ele é fluminense, ter vergonha de lutar sobre um clube que tem uma história linda. Claro que os outros clubes têm histórias bonitas também, todos eles têm a sua história, sua contribuição, mas não pode permitir que o Fluminense hoje seja tratado como um clube de 5ª divisão, que não é, né? Depois, pode avançar, valores, a gente definiu os 3 valores básicos do grupo: respeito, profissionalismo e ética. A gente não vai abrir mão desses valores, ou seja, as pessoas que vierem trabalhar com a gente vão ter que seguir esses valores. E quando a gente fala de respeito, fala inclusive de respeitar a própria situação. Então a gente quer ter discussões com eles, a gente quer discutir problemas, colocar claramente o que a gente acha errada a situação dos ingressos. Outro dia uma pessoa foi no clube, uma pessoa que gosta de árvores, e está dizendo para a gente, pô,
O Fluminense tem árvores centenárias ali dentro e as árvores maltratadas. Então a pessoa fez até uma boa definição, ele falou, cara, o que falta nesse clube é o olhar do dono. É o cara que se incomoda de ver a casa dele destruída. Então falta um cara que olha uma árvore dessa, que o cara não sabe nem que é uma árvore centenária, que pô, é a história do Rio de Janeiro, e o cara fala, pô, eu vou cuidar dessa árvore porque ela é parte da minha casa. Entendeu? Então a gente quer gente que tenha esse pensamento no nosso grupo. Com relação aos princípios, a gente, primeiro, implementar o discurso na prática. Isso é muito simples, é o que eu falei. Provavelmente a FluSócio tem gente inteligente, tem gente de respeito, tem gente que entende das coisas que faz, mas de repente essas pessoas não têm espaço, ou disciplina, ou o que seja, para implementar o que está num plano como esse. E eu falei isso também com o Otto. Falei, Otto, no meu caso específico, se eu sentir que o grupo não está conseguindo seguir o que a gente está definindo desde o início como básico, eu prefiro sair. Porque para mim, eu só estou entrando no futebol porque eu confio muito na marca Horta, no nome Horta, na pessoa do André, que eu conheço há bastante tempo. Eu sei que é uma família honesta, uma família digna, e eu estou entrando por isso. Se eu sentir que a gente está enveredando por outros caminhos, eu não preciso do Fluminense para nada, tenho meu emprego, tenho minha vida já estabelecida. Então, eu estou entrando porque é a paixão que eu tenho desse clube. Meus filhos amam o Fluminense também, graças a Deus. Espero que um dia um deles jogue. Ontem, um de 8 anos, que é o que mais joga, falou para mim, papai. E assim, do nada, a gente foi comprar pão, ele pegou na minha mão, boa tarde, tudo bom? À vontade. Ele pegou na minha mão e falou, papai, vou te falar uma coisa, eu vou jogar no Maracanã pelo Fluminense. Pode anotar, Guilherme. Eu fiquei até emocionado na hora, eu falei, vai sim. Então é isso. Recebeu o cruzamento do Chiquinho, né? Aí complicou. Aí complicou. Boa tarde, tudo bom? Então, respeitar a máxima o Fluminense acima de qualquer interesse. Não queremos no grupo pessoas que têm outros interesses, que não coloquem o Fluminense à frente. Relacionamento ético e profissional com todos os elementos ligados ao clube, incluindo sócios, funcionários, atletas, imprensa, fornecedores, parceiros, federações, confederações e demais clubes. Então isso daí é o básico da relação. Atrair pessoas com altos valores éticos e morais, competentes e dispostas a trabalhar pelo clube e seu sucesso, respeitar e resgatar as tradições e a história do clube, contratar profissionais por sua capacidade e valor agregado. Isso aqui é muito importante, ou seja, a gente não quer montar uma diretoria, uma vice-presidência, a gente sabe que vai precisar fazer alianças, acordos, não tem nenhum problema, isso é parte de qualquer pessoa que queira entrar em disputas, mas a gente não quer contratar pessoas por laços de amizade, porque eu acho legal, porque eu acho bonito, porque é o cara que é meu vizinho. Não, a gente quer contratar as pessoas, colocar as pessoas no clube que a gente acha que possam ajudar. E outra vez, voltando a falar, não acredito que a FluSócio não tenha pessoas que pensem assim, não tenha pensado nisso no início, mas talvez tenha se perdido. E a gente quer manter dentro do grupo essa filosofia de não partir nunca para o pessoal. A gente tem que partir para o que é melhor para o Fluminense. Então, como eu botei no início, né, implementar o discurso e o Fluminense está acima de qualquer interesse. Então, a partir do momento, por exemplo, se eu tiver a felicidade de estar do lado do Horta, ele me convidar para trabalhar com qualquer coisa do Fluminense, e eu souber ou eu tiver que escolher alguém porque, não, é que é meu amigo, é meu vizinho, é meu protegido, eu prefiro sair do clube. Não é isso que eu acho que a gente deve fazer num clube que quer se profissionalizar.